Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no podcast da mineração, tá certo? E esse vamos fazer um webinar, tá? Lembrando, quando vocês ouvirem falar o nome webinar, somos nós, porque estamos o MIN de mineração do webinar, tá? E mais uma vez aqui com nossos parceiros da Atobin, tá? E eu tô aqui com o Nilson. Nilson, muito obrigado aqui pela sua participação aqui no nosso podcast da mineração. Eu que agradeço a oportunidade, Johnny. Feliz demais poder participar aqui desse webinar com vocês, tá? E muito feliz por estar aqui. Perfeito. Vou só dar uma pausa aqui para um corte aqui para colocarmos aqui a vinheta dos nossos patrocinadores. O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience, serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente. Beleza, lembrando que a Tobin é que está patrocinando aqui esse episódio, porque o webinar é de uma das soluções da Ato, tá certo? E vou dar a palavra aqui para o Nilson, vou colocar aqui a compartilhamento de tela, tá, Nilson? A palavra está com você agora. Tá. Johnny, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Então, vou começar aqui a nossa apresentação, me apresentando um pouco, tá? Então, me chamo Nilson Costa de Souza, né? Sou engenheiro eletricista de formação, nascido em Tucuruí, no Pará, né? É, Sou graduado pela Universidade de Uberaba, com ênfase em desenvolvimento de sistema mobile, né? Que é desenvolvimento de sistema para equipamentos. Tá? Atualmente estou formando em MBA em Engenharia de Automação e MBA em Gestão de Projetos pela Faculdade de Negócios Excellence do Maranhão, certo? Hoje sou engenheiro de suporte de campo da BISB, né, que é a Bosch Soluções Integrada Brasil, tá? E também atualmente sou parceiro da Atobin, né? Hoje a Tobin está em parceria comigo. Hoje eu sou engenheiro eletricista RT da Tobin, principalmente na parte de aplicação de sistema de sensoramento para controle de processos, né? Então a Tobin ela vem numa vertente aí muito forte. No que tange GEM digital, né? Ela trabalha já principalmente com a parte de escaneamento de estrutura, escaneamento de máquinas. Entretanto, a Tobin ainda tem um começo ainda bem embrionário no que tange instrumentação de processo, tá? Então a gente vai falar mais um pouquinho mais para frente, como é que essa parte de instrumentação do chão de fábrica vai ajudar a Tobin a chegar no tão falado gêmeo digital, que é o que a gente espera, né? Certo? Então, curiosidade sobre mim, né? Como eu falei, atualmente engenheiro da Bosch, parceiro da Tobin, atuo basicamente há 12 anos no segmento da mineração, passando aí por algumas unidades operacionais, como as maiores mineradoras que a gente tem hoje no mercado, Vale, Anglo American, Landmine. Conheço um pouquinho da parte de processo de beneficiamento de minério de ferro e cobre, nada muito aprofundado, né? Mas nessa trajetória a gente conseguiu aprender bastante coisa, tá? E mais curiosidade sobre mim, sou apaixonado por inovação e tecnologia, sou fã de animes, gosto muito de desenhos, filmes de sci-fi, jogos eletrônicos, então no meu tempo livre eu gosto muito de ler mangá, de assistir anime, coisa bem de nerd mesmo, tá? Tranquilo? Então vamos avançar aí. Então, falando um pouco aí da parte de instrumentação de processos industriais, né? Na indústria 4.0 hoje, a automação industrial é um dos pilares mais importantes para garantir que as fábricas sejam eficientes, sejam produtivas, não tenham paradas corretivas, né, ou paradas não programadas, tá? Isso advém de
um alcance de alto nível de qualidade no processo fabril, né? Tudo isso com menos esforço manual, repetitivo, de formas mais seguras para os trabalhadores, tá? O que que isso quer dizer, né? Hoje, um processo industrial, para ele ter confiabilidade, precisamos ter tecnologias ali aplicadas, tecnologias de confiança, né? Então, quando se fala em mineração, vamos falar lá de usina, né, de beneficiamento, a gente tem N tipos de máquinas, que essas máquinas, elas passam por um processo de cuidado, são as manutenções preventivas, manutenções condicionais, são as inspeções, tá? E esse tipo de procedimento, né, dentro do processo, ele pode ser automatizado, não só pode, eu gosto de utilizar o verbo deve ser automatizado, né, porque isso traz robustez e confiabilidade na parte operacional da planta, tá? Então, passando para esse conceito aí de automação industrial, a gente vai falar um pouquinho sobre os níveis de automação industrial, tá? Então, no que tange esses níveis de automação industrial, como a gente pode entender melhor isso? Hoje, no mercado, aí eu vou generalizar, tá? Não somente na mineração, a gente fala muito de IoT, né, que é o Internet of Things, que é o Internet das coisas, né? Então, hoje, muitas coisas estão conectadas, né? Na mineração, isso já é uma realidade. Hoje a gente já tem equipamentos e máquinas completamente autônomas, né? Dentro de alguns sites aí de mineração, e isso só é possível exatamente porque todo o processo de automação ele passa por esses níveis de camada, que é o que a gente vai entender agora mais para frente, tá? Então, aqui, explanando um pouquinho, a pirâmide de automação industrial é composta por 5 níveis de controle que vão desde os equipamentos e os dispositivos da planta até o gerenciamento corporativo da empresa, certo? Então, vamos avançar aqui e entender um pouquinho da pirâmide de automação. Então, a pirâmide ela é composta hoje por 5 níveis, né, conforme a gente viu no slide anterior, e ela começa basicamente aqui embaixo, que é a base da pirâmide, que a gente chama de aquisição de dados e controle manual. Então, hoje, você tem uma máquina operando no teu processo industrial. E você precisa saber qual é a temperatura que essa máquina está trabalhando. Temperatura nominal de 30 graus, de 40 graus. Como é que você faz esse tipo de coleta? Existem duas formas. Existe a coleta manual, onde o inspetor vai lá em campo e faz a retirada da temperatura através de um pirômetro ou de uma câmera termográfica, tá? Ou existe a coleta automática, que é exatamente quando você coloca um sensor de temperatura nessa máquina e essa temperatura ela é coletada de tempos em tempos, e isso daí, esse tempo ele vai ser definido pelo, pelo engenheiro de aplicação e pelo cliente, em quanto tempo essa temperatura vai ser medida, tá? E essa temperatura medida por esse sensor vai ser enviada para algum local, entendeu? Onde essa informação vai ser processada, tá? Então, o primeiro ponto que a gente fala, o primeiro nível da pirâmide de automação é exatamente a coleta de dados, a coleta de informação. Eu dei o exemplo de temperatura, que é um exemplo mais comum, é um exemplo mais convencional, mas a gente está falando de processo, e dentro de processo pode ser coleta de tensão, coleta de corrente elétrica, pode ser coleta de nível, né? Nível de tanque, nível de caixa d'água, nível de barragem, pode ser pressão, qualquer tipo de grandeza que pode ser monitorada por sistema de sensoriamento, entendeu? Pode ser facilmente coletada e encaminhada para processamento, tá? Então, hoje a tecnologia que eu vou apresentar aqui da Bosch, ela chega basicamente ao terceiro nível. Então, eu vou apresentar mais para frente uma tecnologia chamada Smart Conveyor, né? E eu vou explicar para vocês por que que essa tecnologia ela só se enquadra somente até o terceiro nível da pirâmide. A gente vai entender mais para frente como é que chega nisso. Mas tranquilo até aí, então vamos lá. Segundo nível
né, a gente tem aqui os controles individuais. Então, a gente acabou de falar que a coleta das informações é feita no primeiro nível. Só que esse sistema de sensoramento, ele coleta as informações e ele precisa ser encaminhado para algum lugar. Essas informações, elas vão ser processadas. Então, aí a gente passa para o segundo nível, a segunda camada da pirâmide de automação, que a gente chama de controle individual. Nessa camada é onde estão aqui os CLPs, controlador lógico programado, é onde estão os servidores, pode ser de modelo on-premise ou pode ser de modelo cloud, tá? Esses controladores, né, eles são dotados aqui de alguns recursos, podem ter aqui software de mensageria, por exemplo, para direcionamento de mensagens aí, aqui pode ser composto também por acionamento de motores, né, inversores de frequência, software starters. Então, essa camada aqui é uma camada de controle individual onde as informações coletadas lá no nível 1 vão ser processadas. Tá? Então, nessa camada aqui, acontece o processamento das informações coletadas, é onde ficam os controladores individuais, que a gente chama, como eu acabei de citar anteriormente, certo? Passando então para a terceira camada aí, que é controle de célula, supervisão e otimização de processo. O que que é isso aqui, Nilson? Explica para nós. Então, assim, a terceira camada, basicamente, ela é a tomada de decisão de todas aquelas informações que foi processada na segunda camada. Então, entendam que é um ciclo. A primeira camada é a coleta de informação. Vamos dar o exemplo de novo da temperatura. Essa coleta de informação, ela precisa ser processada, seja por um CLP, por um servidor, por uma plataforma processada, pode ser por uma inteligência artificial, tá? Ela precisa ser tratada, certo? Essa informação, após de tratada, ela é disponibilizada para supervisão. E através dessa supervisão é que você vai otimizar o seu processo. Para a máquina, para manutenção? Não para. Nesse momento, você consegue fazer algumas análises de confiabilidade, análise de tendência, e aí você começa a dar molde para a sua tomada de decisão. Então, dependendo do nível de informação coletado, dependendo da grandeza que a gente estiver falando, vamos falar aqui de novo aqui de temperatura, você consegue aqui na terceira camada antecipar uma falha em pelo menos 7 dias. Entendeu? Então, se tem uma máquina que começa a aquecer e essa informação ela está disponível para você acompanhar o grau de evolução da temperatura em 1 grau, 1,5 graus por dia, você consegue estimar que daqui 10 dias, daqui 15 dias, essa máquina vai chegar uma falha, vai chegar um problema. E nisso você consegue antecipar a manutenção da sua máquina e preparar a sua manutenção. Lembrando que manutenção preventiva sempre é a melhor opção, ela é sempre considerada mais em conta, mais barata, mais planejada, mais programada, mais controlada do que uma manutenção corretiva. A manutenção corretiva, ela vem agregada aí a uma série de questões ruins, né? Geralmente acontece aí no período do final de semana, você não tem um material para reposição, você não tem a mão de obra especializada, então, antecipando essas falhas, você consegue evitar tudo isso, tá? Então, essa aqui é a terceira camada, é a camada de controle de célula, supervisão, otimização de processo. Beleza, vamos para a quarta camada. Controle fabril total da produção e programação. O que que quer dizer isso daqui? Isso daqui significa quando a tua produção ela está completamente automatizada com essa tomada de decisão. Então, a gente vai falar mais na frente porque que a tecnologia da Bosch hoje ela está somente até aqui na terceira camada. Porque hoje a gente tem como linkar essa camada com essa. Então, imagina que a informação foi processada e um equipamento constatou 120 graus de funcionamento em relação a uma temperatura nominal de 40 graus, que é uma temperatura normal, tá? Nesse momento aqui, você tem duas opções. Você tem a opção de decidir manualmente se para
a máquina, se faz manutenção ou não, se isso vai prejudicar o teu processo ou não, ou você tem condições de decidir automaticamente. Então, existe aqui nessa camada algumas diretrizes, algumas condicionantes, o que a gente chama de se, né, algumas condições que monitoram o resultado dessa camada aqui. Então, se essa camada me apresentar um resultado muito brusco, muito divergente daquilo que foi programado, então automaticamente a minha máquina vai ser paralisada. E aí isso não depende de uma pessoa ir lá e decidir. O sistema automático em si toma a decisão. Uma máquina começou a vibrar excessivamente. Se ela continuar trabalhando dessa forma, ela vai quebrar e danificar o restante dos componentes do processo. Então, ao invés de ela continuar, automático o sistema tira ela do funcionamento, age como uma espécie de proteção, tá? Para que o sistema continue sadio, continue funcionando perfeitamente. Essa parada pode ser de várias formas. E aí a gente está falando, vou dar exemplo de novo, pode ser temperatura, corrente elevada, pressão elevada. Então, quando você tem um vaso de pressão aí, por exemplo, que a pressão nominal de funcionamento é 100 bar, vou dar um exemplo aqui clássico, se a pressão começar a ultrapassar demais esse limite, 120, 130, 140 bar, ele corre o risco de explodir o tanque, automaticamente o processo, sem esperar você decidir, ele vai decidir por tirar e por parar o funcionamento desse sistema na hora. Então, aqui eu dei um pequeno exemplo das N possibilidades que a gente tem em campo, né, principalmente na mineração. E a primeira camada aqui, que é a última camada do processo, né, é o planejamento estratégico e o gerenciamento corporativo. É quando toda a tua planta, todo o teu processo de usina, ele está sendo monitorado, ele tem aqui as coletas do chão de fábrica, e aqui você consegue estrategicamente definir o teu modelo de negócio através da gestão da empresa, né? Os gerentes, os diretores, os CEOs, eles podem aí tomar decisão baseado em todas as coletas que você tem ao longo da pirâmide. Entendeu? Então, esse nível estratégico aqui vai dizer, por exemplo, a capacidade produtiva de uma planta, quanto ela consegue produzir por hora, eu consigo avançar a produção em mais 30%, em menos. Não, eu preciso parar um pouquinho a produção, reduzir a produção em 10%, está desgastando muito as máquinas. Nesse nível aqui, tem uma divisão que a gente chama PCM, que é Planejamento e Controle de Manutenção, que é quando você consegue saber como é que está o chão de fábrica, né, a tua unidade operacional, e daí para frente planejar as manutenções, planejar as intervenções, as paradas programadas, né, até mesmo e falando em expansão, nesse nível aqui, com todas essas informações coletadas aqui embaixo, você consegue elaborar um plano de desenvolvimento para expansão. Então, você tem uma usina de beneficiamento, eu quero criar uma segunda usina de beneficiamento. Será que eu consigo criar uma segunda usina e linkar com a primeira? Será que eu consigo somar a produção da segunda com a primeira? Como é que eu posso fazer isso, né? Então, nesse nível aqui está todo o controle das informações adquiridas ao longo do processo, ao longo da pirâmide. Tá bom, gente? Falei bastante aqui da pirâmide, mostrei bastante aqui. Aqui mais na frente tem alguns slides que falam, né, basicamente tudo aquilo que eu falei. A gente começando aqui desde o primeiro nível, tá? Então, o primeiro nível, como eu disse, é os dispositivos de campo, que a gente começa lá com a instrumentação e a medição dos atuadores, né? Onde você começa a fazer a aquisição dos dados, é lá no chão de fábrica, é a base da pirâmide, tá bom? Segundo nível, a gente tem aí as camadas de controle, né? Como eu falei, a gente tem aí todas as informações que foram coletadas na primeira camada, elas precisam ser processadas. E elas podem ser processadas por controladores lógico programados, podem ser processadas por servidores, por soft start, inversor de frequência, qualquer unidade de processamento que vá tratar a informação coletada.
Tá bom? Então aí a gente tem a segunda camada. Terceira camada, supervisão de monitoramento, basicamente nessa supervisão a gente já tem aí os dados coletados já pós-processamento, né, já foram processados, e nessa camada de supervisão tem a tomada de decisão. Para a máquina, não para, essa informação ela vai ser armazenada, essa informação é útil, essa informação não é, pode ser descartado. Então, nesse nível de supervisão e monitoramento, geralmente é o que a gente tem mais comum hoje nas unidades operacionais, são automações até terceira camada, né, até terceiro nível, tá? Não estou dizendo que não tem a pirâmide completa, né? Não é uma verdade absoluta, mas na maioria dos casos as automações geralmente ficam na terceira camada, tá bom? Mais adiante, a gente tem um nível de quarta camada, que é o gerenciamento da planta industrial, né, onde eu falei aí que a gente tem tomadas de decisões automáticas sistematicamente, sendo ela por inteligência artificial, sendo ela por banco de dados de aprendizagem, né, que tem várias decisões ali, então a gente tem nessa camada, e na quinta e última camada, a administração de recursos, né, e a gestão financeira, que é quando a gestão estratégica da empresa define através de todas as informações coletadas ali do chão de fábrica, tá? A seguir com o modelo de negócio, se continua, se muda. Então, isso aqui vai ajudar na tomada de decisão. Tranquilo, então, pirâmide de automação entendida. Aqui tem um pequeno contexto aqui de tudo aquilo que eu falei, né? Não, então não vou ler novamente, mas aí agora a gente vai falar de uma tecnologia que está dentro da pirâmide de automação, que é o Smart Conveyor, tá? Então, como eu citei anteriormente, eu sou engenheiro da Bosch hoje e trabalho basicamente e trabalho ativamente com Smart Conveyor. O que que é o Smart Conveyor, tá? A gente vai falar detalhadamente a respeito disso, mas falando um pouquinho, só esclarecendo para você, quando a gente fala de Bosch, é a Bosch mesmo, tá? Então é a Bosch lá da ferramentas, é a Bosch do setor automobilístico. Então a Bosch é uma empresa gigantesca, é uma empresa maravilhosa que tem N segmento de atuação e hoje eu atuo no segmento de Smart Mine, né, da Bosch, tratando diretamente com tecnologia para mineração, né? Com essa tecnologia a gente tem aí algumas aplicações Brasil afora, como Chile, como Índia, África, Alemanha, né? Tudo com Smart Conveyor. No Brasil a gente tem aqui N clientes na área da mineração, né, clientes já, mineradoras já conhecidas, né, no mundo, né, como eu falei, Vale, Anglo América, Landmine e outros. Certo? Então, vamos continuar avançando aqui, falando um pouquinho do Smart Conveyor. O que que é o Smart Conveyor, tá? Como surgiu o Smart Conveyor? O Smart Conveyor surgiu basicamente da necessidade de resolver três problemas. Então, o que que foi que aconteceu? O cliente chegou para nós e falou o seguinte: olha, eu estou com três problemas na minha planta, eu preciso que vocês resolvam. Então, o primeiro problema é processo de inspeção e monitoramento manual ineficiente. Então, lembra lá da primeira camada de automação, que a gente tem a coleta das informações, podendo ser feita automática ou manual? Então, o primeiro problema que o cliente apresentou para a gente aqui é o processo de inspeção e monitoramento manual ineficiente. Tá? Então, esse é o primeiro problema. Segundo problema, gestão de ativo, falta de controle de qualidade de fornecedores, troca de prematura de rolos, né? Então, aqui a gente está falando aqui, começou a funilar o negócio, a gente está falando aqui de rolo, né? Rolo, então, se a gente pensa em rolo, já vamos pensar em transportador, né? Então, olha só, ele não consegue controlar isso daqui. Então, se a gente parar para pensar na pirâmide de automação, a gente está lá na terceira camada, que é a camada de monitoramento, que eu não consigo ter a tomada de decisão porque eu não tenho controle. Então, se eu não tenho controle, é difícil tomar uma decisão. Falhas dispendiosas, né? Incêndios, rasgos nas correias, parada de manutenção não programadas. Lembra que eu falei lá no comecinho a respeito das manutenções corretivas, né? Então, as manutenções corretivas são os vilões aí dos processos operacionais. Alto custo, parada indesejada da máquina. Então, essas falhas dispendiosas aqui,
É um dos problemas que o cliente pediu para a gente sanar, né? Então, três problemas aí, como eu citei, através da tecnologia da Bosch, a gente consegue resolver, tá? Então, vamos lá. Que tecnologia é essa, Nilson? Então, falando exclusivamente do Smart Conveyor, certo? O Smart Conveyor é um sistema de Ô, Nilson, monitoramento. Opa, vamos concluir essa primeira parte, que o tempo está estourando aqui do Meet. Eu tá, vou criar outro link e te passar para a gente ter mais tempo, tá? tá Beleza, então. bom. Vou parar aqui a gravação. Deixa eu Uhum. stop your recording. Pronto, recording progress. Pode continuar. Maravilha, obrigado, Johnny. Então, vamos continuar aqui falando um pouco aqui do Smart Conveyor, né? Os ganhos potenciais que você pode ter aí com a implantação desse tipo de tecnologia, tá? Então, aqui, ó, 90% de redução de tempo de horas de paradas não programadas na correia transportadora. Então, se a gente recordar um pouquinho, lá no início eu falei que o grande vilão da parte operacional são as paradas não programadas, né? São as paradas corretivas, né? Então, com esse sistema, você consegue aí otimizar as horas de manutenção, antecipando as possíveis falhas que possam ter aí nos roletes, tá? Garantindo o maior DF aí do seu equipamento. Certo? Então, temos aumento da estabilidade operacional, logicamente, como eu falei, né? Se a DF aumenta, a estabilidade operacional também aumenta, né? E o Smart Conveyor é uma solução que já está implantada, já tem um tempo, tá? E a gente já tem mais de 2.000 alertas enviados para os clientes que comprovam a antecipação de falha, né? Que avisam o cliente que o equipamento dele vai falhar e que ele precisa tomar uma ação de ir lá e tratar. Tá bom? Falando um pouquinho mais aqui, a gente vai entrar agora na parte da plataforma online, né? Então, se a gente recordar aí um pouquinho aí na pirâmide de automação que a gente falou, esse ponto aqui está exatamente ali na terceira camada, né? Que é a camada de supervisão e monitoramento, né? Então, é, a plataforma está preparada aí com os níveis de temperatura disponibilizados, né? Que é possível entender as tendências das potenciais falhas e travamento dos rolos. Além disso, o sistema auxilia na gestão de ativos, com orímetro, controle de troca, fabricante, entre outras funcionalidades, tá? Então, o processo de automação, quando ele está aí na fase do monitoramento aí, né, da supervisão, a gente tem aí uma plataforma online, né, que está aí na terceira camada da pirâmide, e nessa plataforma tem todos os recursos necessários para o monitoramento do ativo, né, do equipamento, do transportador em si. Nesse momento, a gente está falando de uma tecnologia que monitora rolete, mas poderia ser uma outra, por exemplo, poderia ser uma tecnologia para monitoramento do nível de tanque, pode ser uma tecnologia para monitoramento de fluxo de minério, de vazão, pressão de vasos, pode ser qualquer outro tipo de tecnologia, tá? Então, a gente está falando aqui do Smart Conveyor, mas existe N e N possibilidades de você automatizar o seu processo conforme a necessidade, tá bom? Então, aqui na plataforma do Smart Conveyor, a gente tem aí uma imagem completamente intuitiva, né? Uma ambientação aí que mostra os gráficos de DF, que mostra aí a quantidade de equipamentos monitorados, quantos tipos de alertas, né? Qual a criticidade dos alertas, se os alertas são mínimo, médio, alto, e essas criticidades, elas são setadas baseado nas características do equipamento do cliente, então você pode criar os níveis aí de criticidade. Então, vou dar um exemplo aqui, como a gente está falando de temperatura, abaixo de 50 graus é uma temperatura aceitável, de 50 a 55 já é uma criticidade média, de 55 a 60 criticidade alta e acima de 60 criticidade máxima, né? Então,
a gente consegue ter essa flexibilidade de setar aí as temperaturas por posição de rolete, tá? Além disso, não só essa parte gráfica que a plataforma apresenta, ela te mostra também como você recebe os alertas. Então, os alertas eles podem chegar via e-mails e via SMS, e no alerta você pode inserir comentários. Então, essa página aqui, por exemplo, mostra como o alerta chega. Então, chega o alerta na posição tal, no equipamento tal, e entendeu? Onde está aquecendo, então a gente tem a Bem corzinha aqui. intuitivo, né? Bem A intuitivo. gente, exatamente, a gente vê aqui, né, que nesses dois roletes aqui, as duas extremidades, que são essa extremidade direita aqui e a extremidade esquerda dos dois rolos aí, consecutivamente, eles estão só passando por um aquecimento. E aqui nessa aba comentar, você pode colocar os comentários que o inspetor identificou em campo. Então, rolo trincado, rolo com mancal estourado, rolo empenado, e a partir daí você pode tratar esse problema. A não só tratar esse problema desse rolo, como também gerar um histórico. Quando foi que foi feita a troca, por que que foi feita a troca e o que que danificou, né, esse rolo. Você pode fazer um estudo de caso mais detalhado aí, tá? Então aqui, como é que a gente comprova que esse rolo está com problema? E aí entra voltando de novo lá na pirâmide de automação, a gente vai falar bastante nisso, né? A gente está aqui na plataforma de monitoramento e supervisão, então nessa plataforma a gente está falando de terceira camada, e lembrando que esses dados, para eles chegarem aqui na terceira camada, eles passaram pela segunda camada, que é a parte de processamento das informações. Então, toda essa linha gráfica aqui, ó, entendeu? Foi coletada pelos sensores do chão de fábrica lá na primeira camada, e essas informações subiram para a nossa unidade processada, para a nossa nuvem. E lá nessa unidade processada, elas todas foram trabalhadas, né? Para serem plotadas exatamente dessa forma. Então, aqui você consegue ver quais foram as oscilações de temperatura, qual foi o ponto máximo, o ponto mínimo. A gente consegue ver aqui que tem duas linhas aqui, uma do mancal esquerdo e uma do mancal direito. A do mancal direito, a gente observa que ela está completamente temperatura ambiente, então esse mancal aqui está íntegro, ele está normal, ele não tem problema nenhum. Em contrapartida, o mancal esquerdo, olha só, aqui nesse ponto ele passou dos 100 graus, né? Nessa data aqui. Aí teve uma estabilização de temperatura, provavelmente por conta de uma parada do equipamento, entendeu? Uma parada aí estratégica de operação. Quando o equipamento voltou a operar, a temperatura voltou a subir de novo, e com essas análises a gente consegue definir que esse rolete aqui ele está com o mancal esquerdo comprometido, tá? Então, a plataforma Smart Conveyor, ela consegue nos dar aí esse entendimento para que a gente possa ter a tomada de decisão e saber o porquê que precisa trocar esse rolete. Aqui na aba de desvio, por exemplo, a plataforma ela te diz qual é a diferença de temperatura de um rolete para o outro de mesma posição. Então, o que que a plataforma entende? Falando de maneira bem simplória, né? A plataforma ela meio que se faz uma pergunta: por que que um rolete está trabalhando com temperatura normal, um ambiente de 35 graus, sendo ele de mesma posição, de mesmo lado, e outro rolete está trabalhando, por exemplo, com temperatura de 50 graus? E aí a plataforma ela entende que a mesma carga está passando nesses roletes, que é a mesma posição, que é a mesma velocidade de correia. Então, se um rolo está trabalhando com 35 graus e o outro com 50, provavelmente esse que está com 50 já está começando a desgastar os mancais e alterar a temperatura de funcionamento dele. E aí a plataforma já começa a nos avisar que tem essa tendência a chegar à quebra desse rolo. Então, se você observar aqui nesse gráfico, olha só, todas as duas linhas ela vêm o mais próximo de zero possível. Significa que os desvios eles estão equivalentes, né? Eles estão equiparados aqui. Eu não tenho desvio. Então, se um rolo está com 35 graus, o outro também está com 35. Em algum momento, esse desvio ele aumentou. Então, é exatamente esse o momento que o mancal danifica.
Então, ele vem numa tendência normal de funcionamento, a parte operacional sem defeito nenhum, e aqui, por algum motivo, ele veio a dar uma avaria. Nilson, que tipo de avaria é essa? Geralmente, as avarias a gente identifica em campo, com a ajuda dos inspetores. O que a gente sabe é que nesse momento avariou. Então, pode ser uma trinca de superfície, pode ser um próprio travamento do rolo, pode ser sujeira, acúmulo de material, de minério que travou o rolo. São N possibilidades. O que a gente consegue perceber é que o Smart Conveyor ao longo do tempo, ela vai te falando o que é a linha normal, o que é a tendência normal, que é essa linha aqui de baixo, que está normal, e o que está com problema. Então, olha só a diferença de uma linha para outra, tá? É uma análise bem simples, não precisa de nada muito aprofundado, é só olhar claramente o gráfico e perceber que essa linha mais escura ela está trabalhando, né? Está numa escala de temperatura bem mais elevada do que a outra. E aí, lembrando que a gente está falando aqui de desvio, tá? Certo? Avançando aqui mais um pouquinho, ó, a gente tem um caso aqui de verificação em campo, né? Então, a plataforma anunciou que esse rolete aqui passou por esse estresse aqui, né, no momento da operação. O inspetor foi em campo, levou uma câmera termográfica para verificar e chegou lá, constatou que a temperatura do rolete realmente estava acima da temperatura nominal de funcionamento e que esse rolete estava com um dos mancais danificado, tá? Então, é uma tecnologia completamente confiável que traz aí todo e qualquer tipo de informação que a gente precisa para tomada de decisão na hora da manutenção dos roletes, certo? Aqui a gente tem um exemplo clássico aqui depois que o rolete é substituído. Então, olha só, aqui são três momentos nesse gráfico. O rolete ele veio trabalhando normalmente, aqui nesse ponto ele danificou. No que ele danificou, a temperatura subiu, ele chegou próximo aqui, chegou na casa dos 160 graus, olha só, de temperatura. E aí ele continuou trabalhando, 140 graus, aí passou um período trabalhando, o cliente teve aí uma resposta um pouquinho mais demorada dessa vez para fazer a substituição do rolete, mas o que remete a nós aqui após a substituição do rolete, foi colocado um rolete novo, a temperatura de funcionamento normalizou. Então, esse ponto aqui foi exatamente o momento que o rolete quebrou e ficou trabalhando quebrado. Depois que ele foi substituído, a temperatura nominal de funcionamento do rolete simplesmente normalizou, tá? E aí, para gente deixar a plataforma mais completa, esse tipo de análise de temperatura, a gente também consegue fazer em mancais. Então, a gente consegue aí monitorar mancal de tambor, monitorar bombas, monitorar centrífugas e o que for necessário. É, todo e qualquer tipo de monitoramento que se refere à medição de grandeza, de temperatura, se a gente tiver que medir a temperatura, o Smart Conveyor ele está preparado para te dar essas análises de temperatura, tá? Então, é isso, Johnny, a gente encerra por aqui falando do Smart Conveyor, e para a gente finalizar o comentário da minha parte eu falei aqui apenas de uma das tecnologias que podem nos ajudar a chegar no tão sonhado gêmeo digital, né? Como eu falei, a Atobin é uma empresa parceira que pediu meu apoio, né, me procurou para a gente iniciar essa vertente aí de digitalização de algumas máquinas, e nessa ajuda a gente vai trabalhar com N tecnologias. Aí aqui eu dei um exemplo da tecnologia da Bosch, mas a gente tem tecnologias ABB, tem Rockwell, tem tecnologia Siemens, tem tecnologia Endress House, tem Emerson, que são fornecedores, são fabricantes de tecnologia que vem desde o chão de fábrica, lá da primeira camada da pirâmide de automação, que é a coleta de dados ali, e, entendeu? Passa para a segunda camada, que é o processamento, terceira camada, monitoramento e supervisão. Daí vai chegar até a primeira camada, né, que aí já é um processo mais de gestão, cuidado, definição estratégica de negócio, vendas, entendeu? Então, é isso.
Mais uma vez eu agradeço a oportunidade. Se tiver alguma pergunta, por favor, fique à vontade, que eu vou fazer de tudo para esclarecer. Hum. Não, realmente foi um grande webinar, né, de apresentação. É como você falou, o negócio que eu queria deixar registrado é quando a gente vê assim tecnologias tão próximas da gente, né? Quando fala da nome Bosch, já é um nome bem conhecido e quando a Uhum, gente vê ligado à alta tecnologia, né, bem satisfatório. A gente vê que a mineração já tem essa vanguarda de utilização de tecnologia. Como eu falei, eu estou aqui mais para aprender mesmo, Nilson. Agradecer a você aí pela sua participação aqui no podcast. Quando quiser voltar para falar de assuntos também tão importantes quanto esse, sim, sinta-se convidado, as portas estão abertas para você. Novamente, muito claro. obrigado. É, eu estou completamente à disposição, tá, Johnny? E lembrando que, só um pequeno comentário antes de a gente finalizar, as indústrias da mineração têm um longo caminho a percorrer com essa parte de inovação e tecnologia, né? Muita coisa já mudou. Vou chutar aí, nos últimos 10 anos, a gente teve bastante inovação, a gente teve aí mudanças de cultura mesmo no que tange a inovação e tecnologia, principalmente quando se trata aí de tecnologias que vão tirar a força de trabalho do raio de exposição de zonas perigosas, por exemplo, de zonas de risco, né? Então, tecnologias essas, como eu citei agora há pouco, como o Smart Conveyor, ajuda o inspetor, o operador, a ter propriedade na hora de dar um diagnóstico de defeito num rolete, né? E essa tecnologia é a ponta do iceberg do que a gente tem de oportunidades no mercado. O que a gente precisa é, com muita sabedoria, saber escolher de fato a tecnologia que nos atenda, aplicar com maestria para que essas tecnologias tragam o retorno que a gente sempre espera, né? Sempre melhorando aí o nosso dia a dia das atividades. Então é isso. Obrigado mais Perfeito. uma vez. Eu que agradeço. Agradecer a Tobin, né, por estar sendo patrocinando aqui esse episódio, né? Especialmente esse episódio, mas também aos nossos patrocinadores, a Ígnea Geologia e Meio Ambiente. Acesse o site igneabr.com.br e a Revo Geosciences. E Nilson, novamente, muito obrigado. E lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. E até a próxima. Valeu, muito obrigado. O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience. Serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente.